Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Vamos fazer a correção dos exercícios da nossa parte de determinantes. Calcule o valor dos determinantes das matrizes. Na letra A e na letra B, nós temos duas matrizes 1 por 1. São duas matrizes quadradas. Lembrando que o determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Portanto, a resposta da letra A e da letra B são os próprios elementos das matrizes. Na letra A, determinante da matriz A igual a 5, determinante da matriz B igual a menos 1. Letra C, nós temos uma matriz 2 por 2. O determinante dessa matriz será o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então eu tenho 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 3, menos 6. O meu determinante dessa matriz C será o produto da diagonal principal, 2, menos o produto da diagonal secundária, menos 6. Menos 6 eu tenho mais 6. Então o determinante da minha matriz C seria 2 mais 6, que é igual a 8. Letra D. Eu tenho uma outra matriz C, agora com letras, com incógnitas. Nós vamos apresentar a resposta do determinante dessa matriz também em forma de incógnitas. Então será também o produto da diagonal principal, x que multiplica x menos 1, menos o produto da diagonal secundária, x mais 1 que multiplica x menos 1. Para fazer x que multiplica x menos 1, aplicamos a propriedade distributiva. X que multiplica x e x que multiplica menos 1. Eu teria x ao quadrado menos x. E no segundo termo eu tenho um produto da soma pela diferença. Se a gente lembrar isso lá do nosso oitavo, nono ano, a mais b que multiplica a menos b é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o caso dessa situação que nós temos aí no termo em vermelho. X mais 1 que multiplica x menos 1 seria x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, que é 1. 1 ao quadrado, 1. Fazendo o jogo de sinal, temos x ao quadrado menos x ao quadrado, menos com menos mais 1, x ao quadrado menos x ao quadrado, vamos cortar esses dois elementos, e o determinante da nossa matriz C é igual a menos x mais 1. Então, letra C, temos a matriz D, que vai ser uma matriz 2 por 2, que tem a seguinte lei de formação. Cada elemento D e J da matriz será igual ao número da linha que o elemento ocupa, mais 2 vezes o número da coluna. Genericamente, a nossa matriz possui esta forma, uma matriz 2 por 2 com 4 elementos. Vamos calcular cada elemento segundo a lei de formação. Então, o elemento D11 ocupa a linha 1, coluna 1. Aqui nós temos o I e aqui nós temos o J. Logo, esse elemento vai ser 1 da sua linha, mais 2 vezes o número da sua coluna. 1 mais 2, então o nosso elemento D11 é igual a 3. Nosso elemento D12 vai ser igual a 1, o número da sua linha, mais 2 vezes o número da sua coluna. Sua coluna é 2, 2 vezes 2, 4, mais 1. O nosso elemento D12 é igual a 5. Nosso elemento D21, número da sua linha, mais 2 vezes o número da sua coluna. Como ele ocupa a linha 2, coluna 1, esse elemento vai ser 2 mais 2 vezes 1, que vai dar 4. Agora vamos calcular o elemento D22, 2, que é o número da sua linha, mais 2 vezes o número da sua coluna, que é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, esse elemento é 6. Então nós já podemos construir a nossa matriz D. Multiplicando a diagonal principal menos a diagonal secundária, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. 18 menos 20 igual a menos 2. Então, o determinante da nossa matriz D é igual a menos 2. Letra E. Temos um outro caso aí de matriz com incógnitas, onde nós vamos calcular o determinante levando em conta essas incógnitas. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária.
aplicando a propriedade distributiva. A vezes A eu tenho que é A ao quadrado, e A vezes 1 eu tenho que é A. Menos A vezes 2 eu tenho menos 2A. Menos com menos eu tenho A ao quadrado mais A mais 2A. Então, o determinante da minha matriz A, matriz E, é igual a A ao quadrado mais 3A. Letra F. Eu tenho uma matriz 3 por 3. Vou utilizar a regra de Sarri para fazer o cálculo dessa matriz. Repito a coluna 1 e a coluna 2 da matriz. Agora fazemos o produto da primeira diagonal, que vai dar menos 1 vezes 0 vezes 2, que dá 0. 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1, que dá 2. Fazendo o produto da diagonal secundária, menos 1 vezes 0 vezes 3, 0. A diagonal paralela à diagonal secundária, menos 1 vezes 2 vezes menos 1, dá 2. A outra diagonal paralela, 2 vezes 2 vezes 1, é igual a 4. Somando o lado direito, eu vou descontar a soma do lado direito da soma do lado esquerdo. Então, o determinante da minha matriz F será 8 menos 6, porque a soma do meu lado direito é igual a 8 e a soma do meu lado esquerdo é igual a 6. 8 menos 6 igual a 2. Lembrando que esse é o método mais rápido para fazer a regra de Sarri, para se aplicar aí o método prático de Sarri. Letra G, tenho outra matriz. Vamos aplicar o mesmo método, método de Sarri. Duplicamos a primeira e a segunda coluna. Produto da diagonal principal, 0 vezes 5 vezes 2 dá 0. Da diagonal paralela à diagonal principal, 0 vezes 3 vezes menos 2 dá 0. Da outra diagonal paralela à diagonal principal, 0 vezes 1 vezes menos 1 igual a 0. Produto da diagonal secundária, 0 vezes 5 vezes menos 2 dá 0. Da diagonal paralela à diagonal secundária, 0 vezes 3 vezes menos 1 dá 0 também. E da outra diagonal paralela à diagonal secundária, 0 vezes 1 vezes 2, 0. Portanto, o determinante dessa matriz, lado direito que vai dar 0, a somatória, menos o lado esquerdo que dá 0 também, só pode ser igual a 0. Número 5. Determine o valor de x na matriz abaixo. Então, vamos determinar o valor de x na matriz abaixo. Já repetimos a matriz aqui do lado. Duplicamos a primeira e a segunda coluna para achar o determinante dessa matriz, que tem que ser igual a 5. Aplicamos a regra de Sarri, menos 1 vezes x vezes 2, menos 2x. 2 vezes 1 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1, 2. Produto da diagonal secundária e suas paralelas. Menos 1 vezes x vezes 3, menos 3x. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1, 2. 1 vezes 2 vezes 2, 4. Somando o lado direito e diminuímos do lado esquerdo. Tudo isso tem que dar igual a 5. Essa é a nossa equação matricial. Então eu tenho que menos 2x, 6 mais 2 é igual a 8, menos 2x mais 8 é o somatório do lado direito, menos o somatório do lado esquerdo. Menos 3x, 2 mais 4 eu tenho 6, então eu tenho menos, abro parênteses, menos 3x mais 6. Tudo isso é igual a 5. Menos 2x mais 8, fazendo a regra de sinal, menos com menos 3x fica mais 3x, menos com mais 6 fica menos 6. Menos 2x mais 3x fica x, 8 menos 6 eu tenho 2. Então eu tenho minha última expressão, x mais 2 igual a 5. Diminuindo 2 de ambos os lados da nossa equação, eu tenho que o meu x vale 3. Questão número 6. É o mesmo sistema de resolução da questão número 5. Apenas que agora a nossa incógnita trata-se da letra A. Duplicamos a primeira e a segunda coluna da matriz. Produto da diagonal principal. Menos A vezes 2, menos 2A, vezes 2, menos 4A. 1 vezes 3 vezes menos 1, menos 3. A vezes 1 vezes menos 1, menos A.
Produto da diagonal secundária. A vezes 2 vezes menos 1, menos 2A. Menos A vezes 3 vezes menos 1, 3A. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Agora, somatório do lado direito menos o somatório do lado esquerdo. Tem que ser igual a menos 2. Meu lado direito, menos 4 menos 3 menos A. Menos 4A menos A fica menos 5A. Então, o somatório do meu lado direito é menos 5A menos 3. Somatório do meu lado esquerdo, menos 2A mais 3A, tenho apenas A, mais 2. Então, o somatório do meu lado esquerdo é A mais 2. Fazendo a regra de sinal, menos 5A menos 3, menos A, menos 2. Menos 5A menos A, menos 6A. Menos 3 menos 2, menos 5. Somando 5 dos dois lados da equação, temos que menos 6A é igual a 3. Dividindo ambos os lados da equação por menos 6, para isolarmos a incógnita A, temos que A é igual a menos meio. Perceba que do lado direito da nossa equação nós dividimos por 3 ambos os membros aí da nossa fração. Questão número 7. Determine a área do triângulo da figura abaixo. Para calcular a área desse triângulo, que está dentro de um plano cartesiano, onde podemos identificar as coordenadas dos vértices desse triângulo, usaremos a seguinte fórmula. A área do triângulo é igual ao módulo de meio que multiplica o determinante formado pelas coordenadas dos vértices do triângulo, que vão formar aí a primeira e a segunda coluna da matriz, e a terceira coluna formada por elementos iguais a 1. Então, substituindo as nossas informações, nós temos que a área desse triângulo é formada por um meio que multiplica o determinante da matriz que aparece na sua tela. Perceba que aqui nós temos o x do vértice A, aqui nós temos o y do vértice A, aqui nós temos o x do vértice B, e aqui nós temos o y do vértice B. Aqui nós temos o x do vértice C e aqui temos o y do vértice C. Agora basta com que nós calculemos o determinante dessa matriz e depois multiplicar o valor encontrado por meio e achando o seu módulo. Lembrando que essas duas barras laterais significa módulo, quer dizer, se esse número que der aqui dentro for positivo, continua positivo. Se der negativo, vai ficar positivo, porque área sempre tem que ser um número positivo. Então vamos fazer aplicando o método de Sarri. Duplicamos a primeira e a segunda coluna. Produto da diagonal principal, menos 1 vezes 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes 1 vezes 5, 15. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. Produto da diagonal secundária, 1 vezes 4 vezes 5, 20. Menos 1 vezes 1 vezes menos 1, vai dar 1. 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 6. 9 menos 27, eu tenho menos 18. A metade de menos 18, que significa 1 meio que multiplica menos 18, é igual a menos 9. Como eu quero o módulo desse valor, eu tenho que a área do meu triângulo é igual a 9 unidades de área. E por que unidades de área? Porque a unidade do nosso plano cartesiano não está exprimida, nem em centímetro, nem em metro, nem em nenhuma unidade. Então apenas utilizamos a unidade genérica de área, 9 unidades de área. Mais uma questão aí do PSS UEPG 2011. Esse tipo de questão ele solicita a soma das alternativas corretas. Perceba que aqui eu tenho a questão. Esse é o corpo da questão. E depois eu tenho algumas afirmações. Então eu preciso julgar essas afirmações. As que forem corretas, eu vou somar o valor e colocar aqui dentro desse quadradinho. É uma questão que eu coloquei com o objetivo de praticamente fazer uma revisão de matriz. Uma questão que exige um largo conhecimento de matrizes para você conseguir acertá-la. Então vamos lá. Considere as matrizes abaixo e assinale o que for correto. Primeira coisa que a questão pede é para montar
essas três matrizes conforme as regras que ela coloca. Matriz A, formada por elementos A e J, sendo da ordem 2 por 4, 2 linhas, 4 colunas, definidas pela lei A e J é igual a 2i menos J. Então vamos montar essa matriz A. Então, genericamente, ela vai ter 2 linhas e 4 colunas. Vamos calcular cada elemento segundo a lei que o problema nos dá. 2i menos J. Então, como esse elemento está na primeira linha, primeira coluna, 2 vezes menos 1, 2 menos 1 igual a 1. Elemento A1, 2, linha 1, coluna 2, vai ser igual a 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Elemento A1, 3, 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Elemento A1, 4, 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Elemento A2, 1, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Elemento A2, 2, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Elemento A2, 3, 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. E elemento A2, 4, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então vamos colocar os valores que acabamos de calcular nos seus respectivos lugares na matriz. A matriz A está apresentada para você aí na tela. Então temos aqui a matriz A, agora vamos ao cálculo da matriz B. A minha matriz B vai ser formada por elementos B e J, sendo ela da ordem 4 por 2, 4 linhas e 2 colunas, definida pela seguinte lei de formação. Cada elemento vai ser o número da sua linha menos o número da sua coluna. Bem simples a lei de formação. Então, genericamente, temos aí a matriz B, com 4 linhas e 2 colunas. Portanto, o elemento 1, B1, vai ser 1 menos 1, que é o número da linha, menos o número da coluna que o elemento ocupa, que vai dar 0. B1, 2, 1 menos 2, menos 1. B2, 1, 2 menos 1, 1. B2, 2, 2 menos 2, 0. B3, 1, esse elemento ocupa a linha 3, coluna 1. Então a nossa lei de formação é linha menos coluna. 3 menos 1, 2. B3, 2, 3 menos 2, 1. B4, 1, 4 menos 1, 3. B4, 2, 4 menos 2, 2. Portanto, a nossa matriz B é a que está apresentada na sua tela aí com 4 linhas e 2 colunas. Agora vamos montar a matriz C. Percebam que aqui a lei de formação da matriz C, nós vamos ter que fazer o produto entre a matriz A e a matriz B. Perceba que a matriz A possui 2 linhas e 4 colunas. A matriz B, 4 linhas e 2 colunas. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso é obrigatório no caso de multiplicação de matrizes. E a matriz resultado será uma matriz do tipo 2 por 2, que é os dois números aqui de fora, digamos assim, da multiplicação A vezes B. Então, agora para determinar cada elemento da matriz C, faremos o seguinte. O elemento C1 da matriz C é a linha 1 da matriz A vezes a coluna 1 da matriz B, multiplicando-se cada elemento na ordem que eles aparecem. Então eu tenho que o elemento C1 é o primeiro elemento da matriz A, que é 1 vezes primeiro elemento aí da coluna 1 da matriz B. 1 vezes 0, 0. Então é esse elemento vezes esse elemento. 0 vezes 1. Menos 1 vezes 2. E menos 2 vezes 3. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 com menos 6, o meu elemento C11 é igual a menos 8. Agora vou calcular o elemento C12. Então, eu vou
pegar a primeira linha da matriz A e multiplicar pela segunda coluna agora da matriz B. Então vai ser 1 vezes menos 1, 0 vezes 0, menos 1 vezes 1, menos 2 vezes 2. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1, menos 2, com menos 4, menos 6. Então, meu elemento C12 é igual a menos 6. Agora eu vou calcular o elemento C21. Vai ser a a linha 2 da matriz A vezes a coluna 1 da matriz B. 3 vezes 0, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 3, 0. 2 mais 2, meu elemento C21 é igual a 4. Agora eu vou calcular o último elemento da matriz C, o elemento C22. Então eu tenho que o meu elemento C22 vai ser a linha 2 da matriz A vezes a coluna 2 da matriz B. Então eu tenho que C22 é igual a 3 vezes menos 1, 2 vezes 0, 1 vezes 1, 0 vezes 2. Perceba que a multiplicação de linha com coluna é exatamente na ordem que os elementos aparecem. Então eu tenho que C22 será 3 vezes 1. Por que esse 3 vezes menos 1? Perdão, porque primeiro elemento aqui da linha 2 da matriz A pelo primeiro elemento da coluna 2 da matriz B. Segundo elemento da linha 2 da matriz A, segundo elemento da coluna 2 da matriz B. Terceiro elemento da linha 2 da matriz A, vezes terceiro elemento da coluna 2 da matriz B. Quarto elemento da linha 2 da matriz A, vezes quarto elemento da coluna 2 da matriz B. Então, por isso, o produto linha vezes coluna. 3 vezes menos 1, 2 vezes 0, 1 vezes 1, 0 vezes 2. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 2, 0. Menos 3 mais 1, eu tenho que o meu elemento C22, perdão, aqui no caso é C22. O elemento C22 é igual a menos 2. Montando a matriz C, eu tenho que minha matriz C é formada pelos elementos menos 8, menos 6, 4 e menos 2. Primeira alternativa, aqui vale 0, 1. O elemento C11 mais o elemento C12 é igual a menos 2. Então nós vamos aqui na matriz C, elemento C11 menos 8 mais menos 6, com os dois sinais são iguais, menos 8 mais menos 6, menos 14. Então essa alternativa 1 está incorreta. Vamos agora julgar a opção 02. Matriz A mais a transposta de B. Percebam como essa questão é abrangente. Agora eu vou ter que fazer uma soma de matrizes, mas antes disso vou ter que determinar a transposta. Esse B elevado a T significa que eu quero a transposta na matriz B. Temos aqui as duas matrizes, A e B. Lembrando, para eu obter a transposta de B, o que eu faço? A linha da matriz vira coluna. E a coluna da matriz vira linha. Então aqui nós temos que a coluna 1 vai virar linha 1 da matriz B e a coluna 2 da matriz B vai virar linha 2 da matriz B, da sua transposta. Então aqui eu tenho, repetir a minha matriz A, aqui nós temos a matriz A repetida, e aqui nós temos a transposta da matriz B. Perceba aqui que os elementos 0, 1, 2 e 3, que da coluna 1 da matriz B, viraram os elementos da linha 1 da matriz B, 0, 1, 2 e 3. E os elementos da segunda coluna da matriz B, menos 1, 0, 1 e 2, viraram os elementos da segunda linha da transposta de B, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, fazendo a soma das matrizes, para fazer essa soma basta somar elementos que ocupam a mesma posição. Então eu tenho que a matriz A mais a soma da transposta da matriz B será dada por
1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1, menos 1 mais 2, 1, menos 2 mais 3, 1, 3 mais menos 1, 2, 2 mais 0, 2, 1 mais 1, 2, 0 mais 2, 2. Portanto, A mais transposta de B, eu tenho essa matriz. Levando para a nossa questão para fazermos a análise, verificamos que é exatamente o que essa opção 2 aqui, essa alternativa que vale 2 pontos no caso, está nos dizendo. Então essa opção está correta. Deixamos aqui marcado para depois fazer a somatória das alternativas corretas aí da nossa questão. Vamos agora interpretar a alternativa que vale 0,4. C mais a matriz identidade de ordem 2 é igual a essa matriz menos 6, 4 e menos 3. Então agora o que acontece? Nós vamos ter que pegar a matriz C e somar com uma matriz identidade de ordem 2. Matriz C mais identidade de ordem 2. Então eu tenho o quê? A matriz C está aqui. E o que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade é uma matriz que possui a diagonal principal com seus elementos iguais a 1 e todos os outros elementos da matriz igual a 0. Então nós temos aí a nossa matriz identidade. Agora basta fazer a soma como nós já aprendemos a fazer. Então, esse elemento menos 8 mais 1, eu fico com menos 7, menos 6 mais 0, menos 6, 4 mais 0, 4, menos 2 mais 1, menos 1. Então a soma da matriz C mais a matriz identidade de ordem 2 é igual a essa matriz, menos 7, menos 6, 4, menos 1. Trazendo essa matriz para nós fazermos a verificação, vemos que não é igual aí o que aparece na questão. Portanto, essa questão que vale 4 pontos não é correta. Agora vamos julgar a última opção que vale 8 pontos. Determinante de C igual a 40. Então basta calcularmos agora o determinante da matriz C. Menos 8 vezes menos 2 e menos 6 vezes 4. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Menos 8 vezes menos 2 dá 16. Menos 6 vezes 4 dá menos 24. Como é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, menos com menos vai dar mais, 16 mais 24 igual a 40. Portanto, a opção que vale 8 pontos está correta. Como eu quero a somatória das opções corretas, 2 mais 8, nesse quadrado aqui eu vou colocar 10. Então esse é um tipo de questão aí que a gente chama de sistema 90, que é o sistema de somatório dos valores de cada alternativa que a questão apresenta. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, meus queridos. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.